Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com cursos virtuais para você aprender Bíblia de verdade. Continuamos a nossa caminhada pela liturgia dominical e hoje mais um vídeo para a celebração do tempo do Natal. Hoje, de modo particular, nós vamos ver a solenidade da maternidade de Maria, que coincide com o 1º de ano. Em 2025, ano jubilar, ano santo, como a gente costuma dizer, se reveste de particular importância a necessidade de conhecermos bem a palavra de Deus para sermos, como nos convida o Papa, verdadeiras testemunhas da esperança. Por isso, esta solenidade da maternidade de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, quer já nos ajudar a começar com luzes novas, com força, com a orientação de Deus, este ano novo que se inicia. Vamos então ver qual o cardápio, vamos dizer assim, desta liturgia. A primeira leitura é tirada do livro dos Números, depois o Salmo 66 ou 67, conforme a sua Bíblia, depois a carta aos Gálatas, mas vamos iniciar com o Evangelho tirado do capítulo 2 de Lucas. Os capítulos 1 e 2 de Lucas formam aquilo que nós chamamos de o Evangelho da Infância, capítulo 1 e 2 de Lucas, que tem o seu correspondente lá nos capítulos 1 e 2 de Mateus, embora sejam versões um pouco diferentes. Aqui, no trecho de hoje do Evangelho da Infância de Lucas, nós temos a visita dos pastores. A visita dos pastores conclui, arremata a aparição dos anjos que nós já tínhamos lido na noite do Natal, nos versículos 8 a 14. Vamos recordar como foi esta aparição dos anjos. Nós temos lá, em primeiro lugar, um esquema básico para todas as aparições narradas na Bíblia. Segue sempre este mesmo enredo. Um ser celeste aparece luminoso, rodeado de uma glória iluminadora. Este ser celeste, a sua primeira palavra é não temas ou não temais. Depois proclama o conteúdo que ele veio anunciar e dá um sinal de comprovação. Se vocês se recordam, nós lemos isso já na noite do Natal. Na noite de Natal, nós lemos também que Lucas acrescenta um coro de testemunhas celestes cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Quem ouviu este anúncio não pode ficar calado, não pode ficar imóvel. É levado a verificar o sinal, e é isso então que nós temos hoje. Os pastores chegam ao lugar da manjedoura. Mas é muito estranho, porque o anjo tinha dito simplesmente Belém, não tinha dado a localização exata de onde estava esta manjedoura. Como é que os pastores chegaram até lá? Será que o anjo mandou pelo WhatsApp a localização da gruta? O texto não explica, o que nos faz pensar que, de alguma maneira, os pastores foram guiados até a gruta. O texto não diz, diferentemente do que afirma Mateus. Vamos recordar, Mateus diz que os magos seguiram a estrela, mas em Lucas não aparece estrela nenhuma. Então, não sabemos exatamente como os pastores chegaram até lá, apenas somos levados a acreditar que de alguma maneira eles foram conduzidos até a gruta. E lá eles
dão uma explicação. Contam o que aconteceu com eles, o anúncio que receberam e todos ficam maravilhados. E é muito estranho, porque todos quem? Quem são esses todos que ficam maravilhados? José, Maria e Jesus? Ou havia outras pessoas, talvez mulheres, que estavam ali para ajudar Maria a dar à luz? Não há nenhuma referência a Lucas, exceto este: todos ficaram maravilhados. Por que Lucas atropela, deixa de lado esses detalhes? Porque ele quer dar ênfase aos sentimentos dos personagens. Faz parte da estratégia narrativa de Lucas mostrar que a presença de Jesus é causa de alegria, e de uma alegria não pequena. Vamos recordar? Lá na aparição do anjo a Maria, ele diz: alegra-te, cheia de graça. Olha aí o verbo da alegria. Depois, na visitação de Maria a Isabel, nós lemos 2 vezes que a criança pulou no ventre de Isabel, e em uma delas ainda se diz que a criança pulou de alegria. Então, característica de Lucas: a presença de Jesus provoca alegria. E a finalidade disso é sublinhar que o evangelho tem um aspecto propagandístico. O que significa isso? Quem acolhe o evangelho encontra alegria, fica maravilhado e não consegue se calar. Por isso, nós temos ali 2 atitudes diferentes: a atitude de Maria e a atitude dos pastores. O mesmo acontecimento provoca 2 ações diferentes. Maria medita em silêncio sobre os acontecimentos. Perfil característico de Maria em Lucas: a contemplação. Tanto para as coisas boas, para as coisas ruins, Maria medita no seu coração. Uma característica típica de Maria em Lucas: a contemplação. Mas nós temos outra atitude igualmente boa, a atitude dos pastores, que glorificam e louvam a Deus, anunciando tudo aquilo que viram, que ouviram. Ou seja, o encontro com o Messias, o encontro com Jesus, leva à proclamação. Mas é muito curioso este dado, porque os pastores são os primeiros a receber a alegre notícia do nascimento do Messias e também são os primeiros a visitar o menino. E qual é a importância de dizer que são pastores? Porque eles personificam uma classe social e espiritual. Quem são os pastores? Como os pastores eram vistos? Na verdade, eles são gente simples, ignorante, pobre e desprezada. Por que desprezada? Porque eles eram acusados de roubar gado, o que lhes fazia com que eles não fossem muito bem vistos na sociedade. Por isso, a palavra dos pastores não era considerado algo confiável. Como que um ladrão de gado num tribunal vai ter um testemunho confiável? E qual a importância de ressaltar isto? Porque Deus escolhe exatamente essas pessoas como testemunhas. Aliás, não é a única vez que isso acontece. Também no caso da ressurreição de Jesus, nós temos que as primeiras testemunhas são mulheres, as primeiras anunciadoras da ressurreição são mulheres. E vamos recordar que no tempo de Jesus, no tempo do evangelista, uma mulher não era considerada uma testemunha confiável. Ou seja, são pessoas sem crédito para testemunhar. A palavra de uma mulher não valia muita coisa. Assim como também a palavra dos pastores não valia muita coisa. Então veja só quem Deus escolhe para dar testemunho do nascimento de Jesus e posteriormente
da ressurreição. Poxa, que coisa interessante, né? A gente às vezes não presta atenção nisso e acha a coisa mais natural do mundo ter convidado pastores, ter levado os pastores. Tem uma razão para isto. Mas vamos continuar, porque o nosso estudo deste trecho do Evangelho ainda não terminou. Vamos adiante. O que nós temos de importante ainda? O versículo 21, que fala que Jesus foi circuncidado e então ele recebeu o nome que tinha sido determinado pelo anjo. A circuncisão é para demonstrar que Jesus é plenamente judeu, que Jesus inseriu-se, encarnou-se num povo concreto, numa realidade social específica, que Jesus não é aí um alienígena que não assumiu a nossa humanidade, a nossa realidade. E o nome imposto tinha sido já determinado pelo anjo lá no capítulo 1, versículo 31. Deus já tinha dito, né? Ele vai se chamar Jesus. O que é importante é que a pessoa é o que o nome significa. O nome de uma pessoa tem a ver com o que ela é. Jesus, em aramaico, Yeshua, significa salvação. Ou seja, Jesus não somente traz a salvação, mas ele é a salvação encarnada. Veja só que coisa curiosa. Você já parou para pensar no significado do seu nome, o que o seu nome significa e se ele reflete aquilo que você é? Muitas vezes o apelido condiz mais do que o nome oficial de uma pessoa. Vamos então para a primeira leitura tirada do livro dos Números, um livro que está lá na nossa Bíblia, lá no Antigo Testamento, que é pouco conhecido e às vezes a gente quase nem lembra que ele existe. Tem gente que pensa que o livro dos Números é uma cartilha de matemática. O livro dos Números é um livro bastante interessante. Ele tem esse nome porque narra 2 recenseamentos. Ao longo de todo o livro acontecem 2 recenseamentos. E a primeira leitura é a chamada bênção de Arão, que está lá no capítulo 6. Faço aqui uma observação. Não confunda Arão com Abraão, que são 2 personagens diferentes, mas é muito comum, mesmo pessoas que são assim bem experientes em fazer a leitura na missa, é muito comum errarem e em vez de Arão, leem Araão, confundindo com Abraão. O nome correto é Arão, irmão de Moisés. Vamos então aqui, esta bênção de Arão. É a bênção final que o sacerdote Arão e todos os sacerdotes posteriormente devem fazer na conclusão da celebração de um rito litúrgico. O texto é bem repetitivo, né? Então preste atenção, né? Sempre 2 frases separadas por um E. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte o teu rosto e te seja benigno. Então, vamos só. Por que este E? Porque a segunda frase esclarece a primeira. O Senhor te abençoe e, na prática, o que significa isso? Que Ele te guarde. Faça brilhar sobre ti a sua face. O que significa isso? Que Ele se compadeça de ti e se compadeça. Que Ele volte para ti o seu rosto. O que significa isso? Qual que é a consequência disso? Que, na prática, Ele te dê a paz.
Mas vejam só estas duas frases. Faça brilhar a sua face e volte o seu rosto. Qual que é a diferença entre elas? São duas formulações do mesmo desejo, que o Senhor olhe para ti, que Ele te dê atenção, que Ele te socorra, que Ele preste atenção em você, que você não fique como um anônimo, como alguém esquecido. E as consequências para a vida da pessoa abençoada, quais são? Proteção, segurança e paz, e todos os outros bens que podem vir nesta vida. E que beleza, né? Que primeira leitura bonita para iniciarmos bem o ano. Todo ano novo a gente lê essa mesma primeira leitura para iniciarmos um ano novo com bênção, com a proteção, com a luz, com a atenção de Deus. E particularmente 2025, o ano jubilar, o ano santo, em que nós somos convidados a sermos testemunhas da esperança. Vamos então para o Salmo, Salmo 66 ou 67, conforme a sua Bíblia. Recordo, esta numeração do livro dos Salmos, ela tem uma razão para ter duas numerações diferentes, e aqui neste canal nós temos um vídeo que explica esta diferença de numeração. O link estará aqui na descrição deste vídeo. Vamos então para o nosso Salmo 66 ou 67. Se você ler na sua Bíblia, você vai perceber que é um salmo relativamente curto e que ele tem um refrãozinho. Mas vamos começar do início. É um salmo de ação de graças coletivo. O que significa isso? Após uma crise, uma desgraça, uma situação difícil, o salmista convida a louvar. Como é coletivo, ele está convidando outras pessoas. Mas de qual desgraça o Senhor libertou o povo? O texto não diz claramente, mas nos ajuda a compreender qual seja. O versículo 7, que foi omitido aqui na nossa liturgia, faz pensar que tenha sido uma situação de seca e, consequentemente, de fome. O que nós temos na nossa liturgia de hoje? Os versículos 2 e 3 têm várias palavras para falar da ação salvadora de Deus. Então, vários modos de descrever como Deus salvou o povo. Graça, bênção, face luminosa, o caminho, que é a mesma coisa que a Torá, a salvação. Então, é um modo de descrever e dar várias facetas da ação salvadora de Deus. Só que o versículo 2 é a repetição da primeira leitura que nós lemos hoje. O versículo 2 fala da bênção, fala da face luminosa de Deus, que é exatamente Números 6, 22 a 26, a bênção de Arão, a primeira leitura de hoje. Os versículos 5 e 6 falam que a justiça e a salvação de Deus não são só para Israel, mas é uma salvação que deve chegar a todas as nações, porque Deus julga, governa e guia todos os povos. Por isso, todos os povos, todas as nações são convidados a participar deste grande louvor para agradecer a Deus pela sua ação salvadora. O versículo 6 é um refrão que já está no versículo 4, mas que infelizmente foi omitido na nossa liturgia. Mas veja lá, confira na sua Bíblia, você vai ver que é um refrão, que são duas frases exatamente iguais. E por fim, o versículo 8 conclui o salmo de hoje com o salmista manifestando dois desejos. O primeiro desejo, que a bênção venha sobre Israel. E que o segundo desejo é que toda a terra, ou seja, todo mundo,
tema a Deus. E vamos recordar algo muito importante, que temer a Deus não significa ter medo de Deus e muito menos ter medo de ofender a Deus. Temer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, são várias frases para dizer uma coisa só: cumprir os mandamentos, colocar em prática a Torá. Então, quando o salmista deseja que todos os povos temam a Deus, ele está dizendo na prática que deseja que todos os povos, todas as pessoas, inclusive os pagãos, coloquem em prática os mandamentos de Deus. Vamos então para a segunda leitura, tirada da carta aos Gálatas. E é sempre bom a gente recordar que um dos temas centrais da carta aos Gálatas é a filiação divina. Aliás, isto ocupa todo o capítulo 4 da carta aos Gálatas, a terceira parte da carta aos Gálatas. Todo o capítulo 4 fala sobre esta filiação divina. Nós somos adotados, fomos feitos filhos de Deus. O assunto principal dos versículos 4 a 7, que é a leitura de hoje, é que em Cristo nós nos tornamos não somente filhos, mas também herdeiros de Deus. E para entender isso, nós temos que voltar lá no mundo romano, no tempo de Paulo, para entender os diferentes tipos de adoção. Uma destes tipos de adoção no Império Romano era a chamada adoção testamentária. O que significa isso? O homem adotado poderia ser adulto, não necessariamente se adotava uma criança ou um adolescente, podia adotar um adulto também. E o que é esta adoção testamentária? O adotador, vamos dizer assim, o pater familias, o pai de família, chefe da família romana, deixava num testamento determinado que aquele filho adotado seria o herdeiro e assumiria o seu lugar como chefe da família, como pater familias. Então, vejam que é um documento oficial dando não somente o nome, mas pleno direito à herança e à autoridade dentro da casa. O trecho da leitura de hoje começa com esta frase: quando chegou a plenitude dos tempos. Infelizmente, a nossa tradução litúrgica ela é um pouco pobre, porque ela muda um pouquinho e, como já falamos, empobrece o texto. Quando se completou o tempo previsto. Não é bem assim, né? O importante é, de fato, a frase plenitude dos tempos. O que significa isso? Não só o cumprimento do tempo estabelecido, não só que se completou um tempo previsto, é bem mais do que isso. É o momento de a história passar para uma nova etapa. O que marca este momento de passagem? O que significa que a história está madura para passar para uma nova era, para uma nova etapa? O Filho tornou-se homem e nasceu de uma mulher. O Filho de Deus tornou-se homem e nasceu de uma mulher. E preste atenção, Paulo não escreve nasceu de uma virgem, mas nasceu de uma mulher. Por que Paulo faz questão de evitar que Jesus nasceu de uma virgem? Porque ele quer enfatizar outra coisa. Ele quer enfatizar que o Filho de Deus assumiu plenamente a nossa condição humana. Veja que coisa interessante. Então, quer dizer que Paulo tem uma preocupação de enfatizar a encarnação do Filho de Deus. Veja só, é interessante nós refletirmos sobre isto na maternidade de Maria, para não nos esquecermos que Maria era uma mulher.
Algumas pessoas quase que divinizam Maria como se ela fosse uma deusa. Maria nunca deixou de ser plenamente mulher e é por isso que Jesus é plenamente humano. Vamos continuar aqui com a nossa segunda leitura. Continuando, o finzinho do versículo 4 e o início do versículo 5 dizem que Jesus nasceu não só de uma mulher, mas também sob a lei, para resgatar os que estão sujeitos à lei. Ou seja, Jesus não somente nasceu na nossa condição humana, mas também na nossa condição religiosa. Na continuação do versículo 5, Paulo explica a finalidade de tudo isso, para que recebamos a adoção como filhos. E, como já explicamos, não é qualquer adoção, é a adoção hereditária que acabamos de falar. E é por isso que no versículo 6, Paulo enfatiza: somos plenamente filhos. Temos o pleno direito de chamar Deus de Abba. Que, como você pode ver aí, não é pai, é papai. Este Abba é a forma como uma criança que ainda não aprendeu direito a falar pronuncia Av. Av, pai, em hebraico, em aramaico, e Abba é a forma infantil de falar papai, que é um modo carinhoso de se relacionar com o próprio pai. No versículo 7, Paulo diz que no Filho nós nos tornamos filhos e herdeiros. E Paulo diz: somos filhos, não somos mais escravos. E aqui nós temos que tomar um cuidado, porque Paulo não diz que nós somos escravos do pecado. Simplesmente não somos mais escravos. O ponto de referência não é o pecado. O ponto de referência é o status social do escravizado, que não tem direito nem dignidade. Paulo, então, está dizendo que nós deixamos uma condição de total falta de dignidade, total falta de direito, para termos tudo isso por meio da adoção. E nós somos herdeiros não só da vida eterna, mas também das promessas que Deus fez a Abraão: justificação e vida divina, tanto aqui como no mundo futuro. Agora, uma pergunta: quando é que Deus vai realizar as promessas feitas a Abraão? Paulo responde: na plenitude dos tempos, que é agora. Em Cristo, Deus cumpre estas promessas feitas a Abraão e nós, como participantes da vida nova em Cristo, recebemos também a realização das promessas. Por isso, todos somos plenamente filhos e plenamente herdeiros. Poxa, que bonita esta afirmação de Paulo. Somos filhos e herdeiros. Nós estamos tão acostumados a falar que no batismo Deus nos adotou como filhos, que nem imaginamos o peso desta afirmação e como era algo importante ser adotado como filho herdeiro no mundo greco-romano em que Paulo viveu. Espero que este estudo das leituras da liturgia da maternidade de Maria te ajudem a participar melhor da celebração. Se você tiver o compromisso de fazer a homilia, que tenha te ajudado a fazer uma pregação mais sólida e que principalmente ajude todos nós, a nossa comunidade, a nossa família, a iniciarmos bem o ano santo de 2025 para sermos testemunhas da esperança neste mundo tão necessitado.
necessitado de luz, de bênção, de esperança, necessitado de perspectivas para o futuro, necessitado de paz. Não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like. Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificação, deixe o seu comentário, se gostou, se não gostou, que concorda, o que discorda, isso é muito importante para a continuação do nosso trabalho. E, para 2025, considere a possibilidade de participar do nosso curso online Liturgia da Palavra. Tenha uma boa continuação de Natal, tenha uma boa celebração da maternidade de Maria, um feliz ano novo e, aproveitando a primeira leitura de hoje, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para ti o seu rosto e te seja benigno. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz.